Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês. Este é o nosso canal, o Reino em Pauta, falando com vocês todos os dias e já com o coração muito grato. Grato pelos irmãos que compartilham o canal, grato a você que tem sido edificado, que tem me retornado. Eu tenho um grande retorno do canal, queridos. Isso me alegra muito, porque o nosso encargo aqui é transmitir a você uma palavra viva, eficaz, poderosa. Portanto, é com temor e tremor que nós adentramos a sua casa, aonde você está, para poder ministrar uma palavra ao seu coração. Ok? Queridos, nossa série já é a mensagem de número 17. Ela tem um título que se chama Identificação. É algo que, amados, nos últimos tempos, muitas pessoas têm perdido sua própria identidade. Não conseguem se identificar. Não existe identificação. Não se comprova, não consegue se entender. E, portanto, nós temos liberado aqui, amados, no primeiro bloco do título Identificação, nós colocamos o tema Quem Sou? E aqui falamos muito sobre isso. No segundo bloco, colocamos o tema Por que Sou? E no terceiro bloco, o tema é Para onde vou? Quantas vezes você se sentiu no meio de uma encruzilhada e você pensou, para onde vou? Eu mesmo já viajei muito na minha vida e muitas vezes eu me senti assim. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para Brasília, e eu peguei de carro de Sorocaba para Brasília, e eu fui aqui por Minas Gerais, e chegou um momento que eu não sabia onde que eu estava, porque eu cheguei a rodar 300 quilômetros sem ter uma placa. Naquela ocasião era muito ruim de placa essa estrada, e eu falava, onde é que eu estou? Será que eu estou indo para Brasília mesmo? Então é uma situação muito ruim, irmãos, quando nós não temos certeza do que estamos fazendo, para onde estamos indo, né? Então a gente fica perdido, meio à deriva, né? Com muitas dúvidas vindo pela cabeça. Isso eu posso trazer para o nosso lado espiritual. Quantas pessoas ainda estão perdidas espiritualmente? Se você perguntar, por onde você está indo? Ele não sabe. Se você perguntar, você é salvo? Tem certeza da sua salvação? Ele vai ficar em dúvida. Mesmo porque a salvação não é uma coisa, a salvação é um monte de coisas, é um amontoado de coisas, a salvação é um processo que é preciso entender. Então, existe muita gente perdida, existem evangélicos perdidos na sua própria religião, vamos dizer assim, né? Perdido no seu próprio dogma, perdido no seu achismo. Então, é por isso que eu quero trazer aqui uma revelação bem profunda aos amados irmãos acerca do título, do tema Por que Sou? E esses temas aqui estão dentro do contexto da identificação, que é exatamente o que é identificação. É exatamente, queridos, é algo que comprova a nossa identidade, é a comprovação da identidade. Então é preciso redescobrir para poder continuar. Continuar do jeito que está não dá, tem que redescobrir. Elias estava nessa situação, e Deus então foi conversar com ele. Capítulo 19 do primeiro livro de Reis, a partir do versículo 10, nós estamos liberando aqui. E chegou um momento que o anjo falou com Elias, que a voz de Deus falou com ele, falou, sai, vai para o monte, e lá Deus vai passar. E aconteceu vários fatos, vários acontecimentos lá, e Deus não estava. Mas de repente, numa voz mansa, uma brisa calma e suave, a voz de Deus estava presente. E a voz de Deus foi interessante. O que Deus falou para Elias, quando Deus apareceu lá, amados? Deus disse para ele assim, olha, volte pelo caminho por onde veio. E aí quando você volta pelo caminho por onde veio, eu tenho um encargo a você. Você vai ungir algumas pessoas. Você vai ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel. E você vai ungir Eliseu como profeta para suceder você. Aleluia. E aí eu vou te revelar um segredo, Elias. Você está com síndrome de pânico. Você está com medo de que você ficou sozinho e que ninguém ficou com você. Mas eu, Deus, fiz ficar
7.000 que não dobrou o joelho diante de Baal. Porque na realidade, queridos, quem faz a obra é Deus, não é o homem. Não é o homem que determina, não é o homem que faz, é Deus. Então você não deve pensar que você está fazendo, se você não fizer, Deus não vai fazer. Elias pensava assim, porque ele estava perdido, ele não sabia para onde ele ia. A Jezabel, foi tão pavoroso a perseguição de Jezabel, que Elias ficou perdido. Mas o plano de Deus, irmãos, é definir situações. Deixa eu entregar algo de Deus para você. Deus vai definir a sua situação. Deus vai definir a situação que está te fazendo perder o sono. Deus vai definir a situação que está te fazendo chorar quase todas as noites. Deus vai definir a situação que está te levando à síndrome do pânico. Porque o medo está trazendo a você uma coisa muito horrível. Mas Deus está te dizendo que Ele vai definir situações. Ele define situações aqui na vida de Elias. Ele fala, Elias, eu já tenho um profeta no teu lugar. Eu tenho um rei para a Síria, eu tenho um rei para Israel, e eu tenho um profeta no teu lugar, eu já preparei. Deixa eu falar uma coisa para você, tudo está preparado. Deixa eu me lembrar com você, de certa feita, quando Saul achava que ele continuaria sendo rei para sempre. E Deus chega para Samuel e fala assim, até quando, Samuel, você continuará tendo dó de Saul? Eu me provi de um rei. Eu encontrei um homem segundo o meu coração. E este homem foi o que eu provi para ser o rei de Israel. Então, Samuel, você não pode ter dó de Saul. Pega o teu jarro, vai a Belém. O segredo está em Belém. O segredo do reino está em Belém. Aleluia. Vai a Belém e você vai encontrar lá um belemita. E é esse belemita que eu ungi, eu preparei, eu chamei. Aleluia. Você vai àquele lugar, a casa de Jessé, e eu vou revelar a você quem é o cara. Sabe, meus irmãos, o segredo está em Belém. Onde é Belém hoje para nós? Belém hoje é aqui, ó. Belém hoje significa para nós a casa de Deus. A casa de Deus não são as 4 paredes de um barracão com a placa escrita Igreja Evangélica. Não. A casa de Deus é o meu e o teu interior, aonde contém espírito, alma e corpo. Aí é a casa de Deus. Deus mora aí no espírito. Então, amados irmãos, o segredo está no espírito. O segredo está na presença de Deus. Então, Samuel, é em Belém o segredo. O rei está aí. Onde está o reino? Está dentro de você. O reino é uma realidade inclusiva. O reino é a realidade da presença manifesta de Deus dentro de você. E Elias não estava entendendo isso. Se eu e você não entender isso, irmãos, vai ter várias síndromes que vai nos pegar. Uma delas é a síndrome do pânico. E Elias estava com a síndrome do pânico. Mas a palavra do Senhor continua dizendo assim, ó, então, Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhos de bois e estava conduzindo a 12ª. Então, Eliseu estava trabalhando, irmãos, ali na sua lavoura, no seu trabalho. E Elias alcançou e lançou a capa sobre ele. E Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me primeiro dar um beijo de despedida ao meu pai e minha mãe. E disse, então irei contigo. Vai e volte, disse Elias. Lembre-se do que eu te fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando seu auxiliar. Gente, essa história, ela é muito linda. Ela é gloriosa. E tem tudo a ver, irmãos, com aquilo que eu estou ministrando e liberando aqui acerca do tema, do título ou tema Porque Vou, ou Porque Sou. No momento perdido de Elias, Deus veio falar com ele e levantou Eliseu. Agora, é interessante, vamos pensar um pouco em Eliseu. Eliseu estava trabalhando, estava ocupado.
Grave no teu coração isso que eu vou te falar. Deus não chama desocupados. Deus não chama desocupados. Deus não chama pessoas que estão desocupadas e por estarem desocupadas, elas querem pregar o evangelho de Deus. É como alguém dizer assim, eu vou aproveitar que eu estou desempregado e vou pregar o evangelho. Gente, esse não é o caminho. Isso aí, quem faz isso está perdido como Elias. Não sabe quem é, ou não sabe por que é. Não sabe onde é que eu vou, né? Meu Deus, o que eu vou fazer, né? Para onde eu vou? Deus chama ocupados. E ocupa essas pessoas no seu reino. Eliseu estava trabalhando. A chamada de Eliseu não foi assim. Elias chegou e disse, Eliseu, Deus revelou para mim que você vai ser profeta. Igual acontece muitas vezes hoje, né? Você vai ser pastor, vai ser profeta, vai ser não sei o quê. Não foi assim. Amados, a Bíblia diz que Elias encontrou Eliseu trabalhando, pegou a sua capa e jogou sobre ele. O efeito da capa de Elias tocou em Eliseu de forma tremenda, que ele disse, eu não quero mais trabalhar nesse trabalho. Organicamente, ele sentiu a presença de Deus, e ele agora pega a sua junta de bois, e ele mata, e com a madeira do arado, ele faz ali, cozinha a carne e dá para o povo. E a Bíblia diz que ele segue Elias a partir dali. Gente, Deus está chamando homens e mulheres, mas são chamadas orgânicas. São chamadas, irmãos, que é tocado no interior. Deus pega pessoas que estão a trabalho, que estão ocupadas e diz, eu tenho um plano com a sua vida. Você é um deles que está ocupado, está cheio de coisa para fazer, mas é você que Deus está chamando. Então não tenha dúvida do que Deus vai fazer. Abra o teu coração, ore comigo. E se alguém está perdido aqui e está dizendo assim, meu Deus, para onde vou? Deus está mostrando você para onde você tem que ir. Elias agora sabe o caminho, então ele vai até Eliseu para ungir o profeta. Senhor Jesus, quero te agradecer por mais uma palavra. Obrigado por esse momento. Que o Senhor esteja falando em nosso coração. Que o Senhor traga aqui, Senhor, a palavra rema no interior de cada um de nós. Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Um grande abraço e até amanhã.